Oiê! Recentemente essa foto aqui acabou viralizando no TikTok e hoje eu vim explicar pra vocês a história por trás dela. Essa aqui é a Regina Waters, de apenas 14 anos. Ela foi a vítima mais conhecida do serial killer Robert Benn. Ele era um dos assassinos mais metódicos e assustadores dos Estados Unidos. O modus operandi do Robert era andar à noite procurando adolescentes que estavam sozinhas. Ele acabava ganhando a confiança delas, oferecendo uma carona e elas acabavam tornando-se vítimas dele. Quando ele sequestrou a Regina, a polícia acredita que ele tenha abusado dela por 2 semanas seguidas e depois ele machucou ela, furou ela diversas vezes com anzóis. E depois dessas 2 semanas de tortura com a Regina, o Robert levou ela para esse lugar isolado e tirou essa foto dela. Depois disso, ele acabou matando ela e abandonou o corpo num celeiro que ficava próximo dali. Depois da morte da Regina, a polícia acabou encontrando mais de 50 corpos de mulheres nessa época. Hoje eu vim contar o caso da Alyssa Dailene, a adolescente assassina. A Alyssa Dailene Bustamante nasceu em janeiro de 1994, fruto de uma gravidez indesejada. A mãe dela ainda era adolescente quando teve a Alyssa e já tinha um histórico criminal muito grande em questão à venda de drogas e abuso de álcool. E o pai dela estava cumprindo uma pena na prisão por crime de lesão corporal. Em 2002, quando a Alyssa estava com 7 anos, ela e seus 3 irmãos mais novos se mudaram junto com seus avós para um rancho que ficava localizado lá na Califórnia, em Missouri. Os avós da Alyssa conseguiram a guarda dela e dos irmãos por conta da instabilidade do lar em que eles viviam. Essa mudança foi muito benéfica para Alyssa, ela era uma ótima estudante, fez muitos amigos lá e ela também frequentava a igreja. Porém, essa era uma das personalidades que a Alyssa tinha. A verdadeira Alyssa somente era revelada por meio de perfis online na internet. Nos perfis que ela tinha no YouTube e no MySpace, ela escrevia que gostava de se cortar e matar pessoas. Ela fez até um vídeo em que ela insinua para os irmãos dela tocarem na cerca elétrica. E no Twitter, a foto de perfil dela era essa aqui, onde ela faz um gesto de arma para a cabeça. E a biografia dela estava descrita como ela estava num lugar onde ela não queria estar. Esse lado da Alyssa ficou um pouco mais evidente quando ela teve que ser internada em 2007 após uma tentativa de suicídio. Ela passou a tomar antidepressivos, mas teve uma decaída na sua saúde mental. Como antes ela era uma pessoa descrita como brincalhona e feliz, ela passou a se tornar uma pessoa muito violenta e raivosa. Já em outubro de 2009, a Alyssa foi até uma floresta e cavou 2 covas, a qual ela queria preencher com 2 corpos que ela gostaria de matar. E no dia 21 daquele mesmo mês, a Elizabeth Olten, uma garotinha de 9 anos, tinha ido até a casa da Alyssa para brincar com um dos seus irmãos mais novos. E foi aí que a Alyssa percebeu o momento perfeito de realizar o seu desejo. No final da tarde, quando a Elizabeth estava indo embora, a Alyssa convenceu que tinha um presente esperando por ela na floresta. Quando elas chegaram perto das covas, a Alyssa atacou com uma faca a Elizabeth. Ela estrangulou a Elizabeth e cortou sua garganta. Ela rapidamente enterrou o corpo da Elizabeth em uma das covas e voltou para casa. Chegando lá, ela pegou seu diário e descreveu que tinha acabado de matar alguém. Ela disse em seu diário que a sensação era ótima e que aquele momento tinha sido incrível. Nesse mesmo dia, o desaparecimento da Elizabeth foi reportado. A busca incluía cães farejadores, o FBI e até membros da comunidade. Eles chegaram a ir até a floresta onde estavam as covas, porém nada foi encontrado até surgir as novas denúncias. A Alyssa foi declarada a principal suspeita porque ela tinha faltado à aula no dia seguinte após o assassinato e foi a última pessoa a ver a Elizabeth. Porém, um tempo depois, a polícia acabou encontrando o seu diário e leu tudo o que estava lá. Então, ela assumiu o crime e levou os agentes da polícia até o local onde o corpo estava. Ela foi sentenciada à prisão perpétua e no julgamento ela explicou exatamente como o crime aconteceu. O misterioso caso sem solução da viagem que terminou em tragédia. A Magdalena estava com 27 anos na época e decidiu planejar uma viagem para o Egito juntamente com seu namorado porque era aniversário dele. Ela já tinha comprado as passagens e até reservado a estadia dos dois num hotel 4 estrelas. Ele só ficou sabendo dessa surpresa 7 horas antes deles irem viajar. O problema é que o Marcos não conseguiu embarcar porque o passaporte dele estava vencido. Eles foram até uma embaixada local para tentar acelerar a renovação desse documento, porém eles não tiveram sucesso com isso. Então a Magdalena decidiu viajar sozinha para poder valer de algo o grande custo que ela teve com tudo isso. Então na quarta-feira, dia 26 de abril, ela desembarcou de Hurghada e foi em direção à sua viagem. Alguns relatos disseram que ela já ficou embriagada no primeiro dia que ela estava no resort. Foi a partir daí que ela começou a agir cada vez mais estranho durante os dias da viagem. Ela tinha muitas alterações de humor repentinas e delírio mental.
Ela revelou também que escutava vozes dentro do quarto em que ela estava hospedada, e muita gente via ela gritando pelos corredores e perguntando pelo namorado toda hora e até mandando mensagem várias vezes para sua família. Ela também foi vista fazendo uns movimentos estranhos enquanto falava no telefone, mas como se tivesse alguém na frente dela. Ela mexia os braços, tinha movimentos estranhos. Teve um vídeo em que mostrou a Magdalena deitada no saguão do hotel apenas de roupa de banho, e ela ficava olhando várias vezes por cima do ombro dela como se ela estivesse evitando alguém, mas não tinha ninguém ali. Em um certo momento ela chegou a fazer uma chamada de vídeo com o Marcos, o namorado dela, que não pôde viajar, e o tempo todo nessa ligação ela fica muito histérica. Ela fala que tem gente passando medo ali pra ela, que ela não tá conseguindo lidar com as coisas, até que uma hora da ligação, um homem moreno aparece e ela logo desliga. E depois ele logo foi identificado como um guia turístico do hotel, e que ele mandava fotos dela para a família para mostrar que ele estava cuidando dela e que ela estava bem. Os pais da Magdalena compraram uma passagem no sábado para que ela retornasse, porém no dia, quando ela chegou no aeroporto, ela acabou tirando a roupa no meio da multidão e foi impedida de embarcar. Ela foi levada logo em seguida para um hospital local. A equipe médica falou que a Magdalena estava sob efeitos de drogas e passando por sérios problemas mentais. Ela tentou resistir e fugir do hospital, mas ela foi levada à força novamente para o quarto, foi sedada e dormiu. Depois de um tempo ela acordou e pediu à enfermeira para que pudesse ir no banheiro. E logo quando ela foi desamarrada, ela atacou a enfermeira, assim caindo de alguns degraus da escada. Ela foi levada para um outro hospital, mas no dia seguinte foi declarada morta. Eles analisaram o corpo dela após a autópsia e não tinha nada de violação, então o caso foi encerrado como suicídio. Porém, algumas pessoas até hoje dizem que o Marcos usava a Magdalena para transportar drogas para ele a outros países, ou que ele até vendia ela como escrava sexual. Vocês acreditam em alguma dessas teorias?